Boa tarde, vamos para mais um capítulo aqui do nosso estudo sobre direito empresarial, tá bom? E aí, a gente está lidando aqui agora com direito empresarial a parte do Código Civil. Continuamos, né? Lembrando que essa série se chama Aprendendo Direito Empresarial do Zero, onde eu, Gabriel, estou aprendendo direito empresarial do zero. Não estou dando aula, eu estou realizando um aprendizado aqui, certo? Um estudo junto com vocês aí que estão assistindo. Então, para começar, você já sabe que o direito empresarial, como a gente viu nas aulas anteriores, vai estar pautado principalmente em algumas leis, né, que vão tentar reger esses assuntos que falam da prática empresarial. E aí a gente está com esse foco, nesse momento, no Código Civil, na parte do direito da empresa, certo? Lembrando que também existe o objetivo final de que esse estudo seja um balizador, um repertório para questões de concurso para auditoria fiscal, tá? Então, estou no estudo aqui para auditoria fiscal e esse possivelmente será o foco desses estudos. A gente vai estudar hoje a parte do título 2 da sociedade, que fala das sociedades personificadas. E a gente vai iniciar com aquelas sociedades de menor relevância para as provas, certo? Que são a sociedade em nome coletivo, a sociedade comandita simples e a sociedade comanditada por ações, ok? Então, vamos ler aqui, basicamente, um resumo do que é cada uma delas. Quando a gente fala em sociedade em nome coletivo, é uma sociedade basicamente em que todos os sócios se reúnem, né? Agrupam-se ali e qualquer um responde por todos. Ou seja, a gente se junta e todos são ilimitadamente e solidariamente responsáveis. Naturalmente, e hoje em dia isso não é muito usado, né? Porque isso aqui, na verdade, acaba sendo um aumento, acaba sendo uma estratégia de aumento dos riscos na perspectiva individual, né? Você tem que ter um grau de confiança muito grande naquela sua sociedade, naqueles seus parceiros, para que vocês se juntem e coloquem o seu patrimônio de forma ilimitada à disposição de outra pessoa, certo? Então, essas sociedades aqui, as três que a gente vai estudar hoje, se caracterizam por essa questão de existirem sócios com responsabilidade ilimitada, sócios que as ações da empresa podem alcançar o patrimônio pessoal deles, tá bom? E por isso elas são menos recorrentes na realidade aí do Brasil, né? Naturalmente, porque vai trazer menos benefícios para o sócio. Apesar de que se você pensar aí numa realidade de a união faz a força, né? Pode ser que ela traga maior benefício para cada um dos sócios quando se pensa na coletividade. O problema é que é difícil pensar na coletividade, né? Tem que ser algo muito bem organizado. Enfim, vamos para a segunda parte. A gente tem a sociedade em comandita simples, que é um tipo de sociedade em que a gente vai ter uma distinção entre os sócios. A gente tem aqueles sócios que são administradores, ou seja, que vão estar realmente à frente da empresa e podem usar o nome da empresa para gerir, para gerar contratos, obrigações, certo? E tem uns sócios, que são chamados sócios comanditário, que é aquele que não administra, ele simplesmente investe na empresa, certo? Então ele não vai poder fazer atos de gestão, de administração lá na empresa. Ele não administra e por isso pode responder limitadamente. Significa que caso alguma coisa aconteça, no máximo ele vai perder o dinheiro que ele investiu, tá bom? Que é uma forma de resguardo para esse sócio comanditário. Mas o sócio comanditado, além de ter mais responsabilidades, ele se torna mais exposto à atuação da empresa, né? Isso é indesejado para a maioria das pessoas. A gente tem a sociedade em comandita por ações, que é parecida com a comandita simples, só que é regida aí pela compra e venda de ações, né? E aí a gente vai ter o acionista diretor, que basicamente faz os atos de gestão, né? Como se fosse esse comanditado aqui, e os demais acionistas. O diretor vai responder ilimitadamente, enquanto os demais acionistas vão responder limitadamente, ok? Então, isso é um resumo bem tranquilo para entender a natureza dessas três sociedades e muito do que a gente vai ver a seguir agora, dentro da lei, é meio que decorrente, é lógico que aconteça diante desse cenário que a gente está vendo. Vamos lá. Primeiro, vamos olhar no detalhe a lei que fala da sociedade em nome comum, tendo artigo por artigo. A gente tem o primeiro artigo que fala o seguinte: somente pessoas físicas podem tomar parte da sociedade em nome coletivo, ok?
correspondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente, ok? Tem um caso interessante, então, que é bom a gente trazer aqui em cima, que nessa sociedade, aqui é uma sociedade de pessoas físicas, ok? Sociedade PF, somente pessoas físicas. Vamos para frente. Sociedade de nome coletivo se rege pelas normas desse capítulo e no que seja omisso vai ser pela sociedade simples, ok? Que é o capítulo anterior. A sociedade constitui-se mediante contrato por escrito particular ou público, que além das cláusulas mencionará o nome, denominação, capital, cota de cada sócio, contribuição que consiste em serviços, a administração da sociedade, participação dos lucros e perdas e se os sócios vão responder ou não subsidiariamente sobre as obrigações. Esse artigo 997 é citado pelo artigo 900, pelo artigo 1041, que adiciona o seguinte, que o contrato deve mencionar, além das disposições do artigo 997, a firma social, ok? Ou seja, na sociedade de nome coletivo, é obrigatório ter uma firma. Sociedade de nome coletivo tem que ter denominação, que está aqui no artigo 997, e também uma firma social, que está no artigo 1041, certo? A administração da sociedade compete exclusivamente aos sócios, sendo o uso da firma nos limites do contrato privativo dos que tenham os necessários poderes, ok? Então, a administração tem que ser feita por sócio. Você não pode contratar um administrador externo e somente os sócios que estiverem lá com os seus poderes limitados no contrato vão poder uso da firma. Ou seja, lá no contrato tem que dizer quais são os sócios que podem usar a firma. Bem? O credor particular de sócio não pode, certo, pretender a liquidação da cota do devedor. Ou seja, se esse sócio falir, por acaso, em outra empresa, em outro exercício, esse credor não vai poder dissolver a sociedade. Só vai poder fazê-lo nas seguintes situações. Quando a sociedade tiver sido prorrogada tacitamente ou se ocorrido prorrogação contratual e for acolhida judicialmente a oposição do credor, levantado o prazo de 90 dias, ok? A sociedade se dissolve em qualquer uma das causas do artigo 1033 e também pela declaração de falência, ou seja, essa sociedade em nome comum, né, sociedade em nome coletivo, pode sim falir, ok? E aí vamos lá para o artigo 1033 para entender quais são as situações em que tem dissolução da sociedade. Quando o vencimento do prazo de duração acontece, né? Quando acontece um consenso unânime dos sócios ou com a deliberação dos sócios em maioria absoluta ou até mesmo a extinção da autorização para funcionar, ok? Agora, seguindo em frente, a gente atinge aqui a sociedade em comandita simples. E o que vai acontecer? A primeira parte ela define o que é sociedade em comandita simples, que como a gente já falou, é aquela que é dividida em sócios comanditados, pessoas físicas, sócios comanditários somente pelo valor da cota. Comanditados tem que ser pessoas físicas. Os comanditários aqui, ele não gera essa restrição, ok? Aplicam-se a essas sociedades esse capítulo, enfim, esse aqui não é muito relevante. Tem prejuízo à faculdade de participar das deliberações da sociedade de lhe fiscalizar? Não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social. Então, lógico, né? Como a gente falou, tem os sócios comanditados que vão ser administradores, praticar atos de gestão, e os comanditários. Os comanditários são apenas investidores, não podem administrar. Beleza, mas o que acontece? O comanditário pode ser procurador, tá bom? Da sociedade, nesse caso, para certos negócios. Artigo 1048, o que a gente vai poder falar? Após a verdade, a modificação do contrato produz efeito contra terceiros a diminuição da cota do comanditário, certo? Então, tem que ser primeiro averbada a modificação de contrato lá no Registro Público de Empresas Mercantis, ok? E não pode ter prejuízo aos credores. Sócio comanditário não é obrigatório, não é obrigado à reposição dos lucros recebidos de boa fé ou de acordo com o balanço, né? Então, o comanditário não tem que reinvestir esse dinheiro na empresa. Mas, diminuído o capital social por perdas supervenientes, não pode o comanditário receber quaisquer lucros antes de reintegrado aquele, ok? Então, se tiver perdas, aí ele vai ter que reintegrar essas perdas antes de voltar a receber lucros. No caso de morte de comanditário, quem vai continuar usando essa posição contratual vão ser os seus sucessores, certo? Que designarão quem os represente. Bom, dissolve-se a sociedade
dois casos, né? Por qualquer uma das casas do artigo 1044 ou por mais de 180 dias sem um tipo de sócio, certo? Então, se eu só tiver aqui um comanditado por 180 dias, ela se dissolve. Também, se por acaso só houver um comanditário, mais de 80 dias, ela se dissolve. É o que eu entendo, né? Ou seja, pode ser que eu tenha 3 sócios, mas eu não posso ter somente um de cada por mais de 180 dias. Beleza? Olha lá o que o artigo 1033 fala. Dissolve-se a sociedade, né? Com o vencimento do prazo de duração, com o consenso unânime dos sócios, com a deliberação dos sócios no prazo indeterminado ou com a extinção na forma da lei. E também com a declaração de falência, que é um acréscimo do artigo 1044. Interessante a gente ver aqui como a lei ela é assim entranhada, cheia de hiperlinks, porque a gente vê que o artigo 1051 cita o artigo 1044. Quando a gente olha o artigo 1044, ele é basicamente uma citação de outro artigo, que é o artigo 1033. Então você tem 3 artigos que podiam aí, na minha visão, estar melhor consolidados, né? Melhor empacotados, tendo em vista que os 3 falam a mesma coisa e adicionam muito pouco, no final das contas. Título 6, a sociedade comandita por ações. Então, na comandita por ações, o que a gente vai ter? Vai ter aquele sócio-diretor, né? E também tem um sócio-acionista. Então, vai ter o capital dividido em ações, certo? O capital tem que ser dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à SA, a sociedade anônima, sem prejuízo às modificações desse capítulo. Pode operar sobre firma ou por denominação, ok? Pode ser firma ou denominação. Somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade. Então, não pode uma pessoa alheia ser administrador da sociedade. Tem que ser um dos acionistas. E como diretor, se ele for um acionista diretor, responde subsidiariamente e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Então, mais uma situação aqui que o acionista vai acabar tendo seu patrimônio pessoal vinculado a essas atividades, tá bom? Se houver mais de um diretor, serão solidariamente responsáveis. Os diretores serão nomeados no ato constitutivo da sociedade sem limitação de tempo. Somente poderão ser destituídos por deliberação de acionistas que representam no mínimo 2/3 do capital, ok? O diretor destituído ou desonerado continua durante 2 anos responsável pelas ações que praticou, certo? Que contraiu durante a sua administração. Por último, a Assembleia Geral não pode mudar o objeto essencial da sociedade sem consentimento do diretor. Também não vai poder prorrogar o prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social, criar debêntures ou partes beneficiadas. Tudo bem? Então, é isso. Um forte abraço e tchau, tchau. Até a próxima.